Eu sempre gostei muito de comunicação. Eu acho que isso é aquele chamado que você sente, assim, na escola. Eu sempre fui a pessoa de humanas, nunca fui a pessoa de exatas. A minha mãe, professora de português, também pode ter me influenciado positivamente nesse sentido, né? Ela sempre me deu bons exemplos, sempre sentou para estudar comigo. Eu sempre fui a freak da gramática, até hoje eu sou. Eu gosto de gramática, eu gosto das regras, eu gosto das frases, eu gosto de tudo. Eu tenho esse lado muito aflorado em mim, que eu acho que pode ter sido uma herança da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma leitora voraz de todas as coisas, livros, revistas. Então eu também cresci assim com a minha mãe lendo desde Vogue Internacional, que ela comprava, até Vogue Nacional, passando pela Amiga, pela Manchete, que eram todos títulos famosos na época, que hoje em dia não existem mais, as revistas semanais. Então aquilo ia sempre me estimulando, e aquele universo das revistas, tinha Interview na época, eu lembro que era uma revista incrível, aquilo, eu olhando a minha mãe lendo, e eu me transportando ali para aquele mundo de glamour maravilhoso, eu me sentia muito ali seduzida. Então quando foi o momento de vamos entender, né, para onde eu quero ir, no que eu quero trabalhar, o que eu quero estudar, que foi muito cedo para mim, né, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu nunca tive dúvida de que era comunicação. Eu nunca tive aquele momento, assim, de dúvida que normalmente acomete os jovens, né? Porque a gente tem que tomar essa decisão muito cedo. Mas para mim foi muito natural. Eu queria português, eu queria comunicação, eu queria gente. E ali, no fundo, eu já sabia que talvez eu quisesse revista feminina. Que eu acho que foi um universo que minha mãe me apresentou e que eu tinha me sentia muito chamada ali para aquele mundo. E aí comecei a fazer jornalismo. Até pensei, será que faço moda? Será que faço relações públicas? Mas aí eu falei, eu gosto tanto de escrever, eu gosto tanto da palavra. Essa coisa de escolher as palavras, de costurar as palavras para passar uma ideia, sempre me atraiu muito. Fui fazer jornalismo na PUC, mas ali sempre soube que queria moda, era tipo super o patinho feio da turma, porque a PUC é uma faculdade, hoje em dia eu não sei mais como tá, mas era extremamente politizada, né, então quando eu falava que eu queria trabalhar com moda, imagina, as pessoas olhavam, achavam tudo aquilo muito exótico, né, eu nunca fiz muitos amigos ali, eu tenho 2 grandes amigas da faculdade, que são até hoje minhas amigas, mas a gente não se encontrava muito naquela turma super politizada. E aí, já sempre trabalhei, sempre tive muita clareza de que era nisso que eu queria trabalhar, então desde o meu primeiro emprego, eu mirei muito a minha carreira, foquei muito a minha carreira nesse universo feminino, de luxo, de moda, de beleza, de lifestyle. Então todos os meus trabalhos, meus empregos sempre foram muito voltados para isso. Daí eu fui construindo ali degrau a degrau essa trajetória de 20 anos, né? E sempre muito focada nesse universo feminino e de lifestyle. Incrível. Legal. Mas nunca tive dúvida, assim. Nunca tive. Acho que às vezes a gente escolhe, e às vezes acho que o mundo escolhe pela gente, né? Você tem aquela sensação de que você, sei lá, é um chamado, você nem questiona. Então eu nunca me arrependi, nunca passou pela minha cabeça nenhum tipo de questionamento. Era isso, não era isso, talvez eu devesse ter escolhido uma carreira mais rentável. Não, era isso, e pra mim sempre foi muito claro. Quando você começou a trabalhar com revista de moda, né, que você já tinha esse pezinho que já respirava desde sempre, você imaginou que a diferença que você fosse fazer, quando você via, isso aqui pode melhorar, o que eu posso fazer? Porque assim, eu vejo que grandes líderes, né, que eu vejo você uma líder desde então, né, já decidida, já sabia o que queria. Quando você entrou para trabalhar na primeira revista, você já tinha uma ideia do que, mesmo que você começou pequeno, né, para fazer carreira, já sabia o que podia fazer diferença lá dentro? Que a gente tem um debate aqui que grandes líderes são desde sempre, né? A gente sempre fala que às vezes você já vê um negócio diferente. Querendo ou não, a gente faz o power para a educação que a gente estava falando para você, para inspirar desde o novo empreendedor, o empreendedor que não tem ainda nenhum tipo de processo dentro da empresa, um médio, ou que já sabe, mas que traga uma clareza diferente dentro, uns insights que passa para a pessoa. E geralmente, vocês que estão sentados aqui com a gente, né, que a gente também sempre aprende, passam sempre cases de coisas que vocês tinham e que as pessoas não enxergavam, sabe? O óbvio que não é óbvio. Então, eu quero dar essa deixa aqui para você, que quando você começou, você já tinha uma ideia do que poderia melhorar na moda e que até hoje, que nem agora você falando, hoje eu tenho uma proximidade que eu não imaginava que eu tinha lá atrás, que cada vez que você cava, você vê que tem possibilidades mais novas, mas lá no começo, como foi isso? Eu acho que acho que sim, acho que pode ser um dom, pode ser uma coisa que a gente nasce com isso. Claro que a gente desenvolve, a gente vai ali moldando, né, a cada emprego a cada trabalho que a gente conquista, a cada líder que a gente convive, a cada pessoa que ajuda a nos moldar, eu acho que a gente vai tendo um entendimento mais claro desse papel, dessa missão e de como fazer diferente. Mas eu acho que tem
tem uma inquietação interna, que eu acho que passa muito pela inquietação, né? O líder que faz diferente, o líder que propõe soluções fora da curva, ou empresas muito disruptivas, eu acho que tem uma inquietação interna. Então, alguns chamam de angústia, alguns chamam de criatividade, eu tenho uma inquietação desde sempre, que me acompanha todos os dias da minha vida. Então, essa coisa da paz de espírito, eu não sei o que é. Não sei, dizem que deve ser incrível ter algum dia de paz de espírito, mas isso não acontece pra mim, porque eu tô sempre em busca. E essa inquietação se traduz de maneira muito prática em olhar para as coisas, para as situações, para os trabalhos, desde as menores soluções e menores escolhas e passos e decisões até as maiores e mais significativas, de olhar para aquilo e falar: o que eu posso fazer de diferente? Como eu posso contribuir? Como eu posso deixar minha marca que ninguém ainda deixou? Então, acho que essa inquietação sempre foi muito natural para mim, por todos os lugares pelos quais eu passei. Desde assim, eu preciso fazer um texto. Tá, como eu vou começar esse texto de um jeito que capte a audiência e que eu conquiste ali na primeira frase o meu leitor, que não vai me abandonar porque eu vou conseguir instigá-lo pela curiosidade ou pela surpresa ou pela... né, eu vou dar ali para ele uma coisa que ele não espera. Então, isso sempre me acompanhou em todos os trabalhos. Agora, isso foi ficando mais claro, né? Os contornos foram se revelando para mim quando eu acho que atingi uma maturidade profissional, que foi sobretudo quando eu entrei na Vogue, que foi em 2007. Eu entrei na Vogue com 27 anos, eu não era tão jovem assim. Eu já entrei como editora de projetos especiais, já com essa inquietação, já que eu acho que começou também lá na Elle, né? Quando eu comecei a trabalhar na Elle, eu comecei a cobrir os São Paulo Fashion Weeks, numa época em que o São Paulo Fashion Week era o acontecimento mais importante, relevante do mundo da moda. A gente esperava, né, 2 vezes por ano, tinha aquela semana que a gente não fazia nada, a gente mergulhava naquela Bienal, era na Bienal na época, e a gente chegava às 10 da manhã e saía à meia-noite. E foi a maior escola, né, a maior MBA que eu pude fazer, assim, de jornalismo, de jogo de cintura, porque eu tinha que entrevistar as pessoas, eu não tinha convite, eu tinha que entrar no backstage, ninguém me conhecia, eu tinha que ser cara de pau, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser educada, né, sem jamais perder a finesse. Então aquilo foi uma escola pra mim, foram acho que uns 3 anos, né, ou seja, 6 edições que eu fiquei cobrindo pela Elle, que eu aprendi a ser cara de pau, eu aprendi a não desistir diante do primeiro não, eu aprendi a cavar meu espaço, eu aprendi a ser rápida na entrega dos meus textos, a ser dinâmica nas minhas respostas. Então aquilo foi maravilhoso pra mim. E aquilo me ensinou muita coisa, mas eu acho que a Vogue foi um divisor de águas, assim, foi realmente quando eu me vi fixa num grande veículo, que era o meu sonho, eu queria chegar na Vogue, pra mim sempre foi meu grande sonho profissional, foi chegar na Vogue, e quando eu me vi lá, eu falei, tá, primeira etapa vencida. E agora, como é que eu faço pra me diferenciar num grupo, né, numa equipe de jornalistas, todos altamente high performance, todos altamente capacitados pra estar ali, mas tinha alguns features, digamos assim, que eu não tinha quando eu entrei. Por exemplo, a Vogue naquela época ainda era um veículo muito elitista. Ele era um veículo de uma família, né, de uma casa editorial que editava o título havia 30 anos, que era a Carta Editorial. E ainda era um veículo muito pouco profissionalizado, não em termos de entrega para o leitor. Em termos de entrega para o leitor era muito profissional, textos da melhor qualidade, imagens idem. Então eu não estou questionando isso, a entrega para o leitor. Mas ainda nos meandros, nas internas, ainda era uma equipe formada de maneira muito... quem tem o sobrenome, quem é amigo da família, o pai... A equipe era muito formada daquela forma. Era muito fechadinho, era muito né? fechado. Então quando eu entrei, eu não me sentia parte de nenhum dos grupos que formavam aquela redação, porque ou você vinha de uma família de intelectuais, não é o meu caso, meu pai é funcionário público, minha mãe é professora, ou você tinha um sobrenome, eu não tinha nada daquilo. Então quando eu entrei, acho que foi um choque de realidade muito grande pra mim, no sentido de, cara, aqui você só vai vencer pela sua entrega. Você vai ter que chegar tão longe quanto essas pessoas que queimaram etapas, chegaram queimando etapa, você não chegou queimando etapa, você vai começar de baixinho, mas você vai ter que chegar tão longe quanto.